Hoje, a gente vai mergulhar em um dos eventos mais dramáticos e televisionados da história recente do Brasil, o sequestro do ônibus 174. Então vamos lá. Pensa no dia 12 de junho de 2000, no Rio de Janeiro. O que era para ser só mais um dia dos namorados, acabou se transformando num verdadeiro trauma nacional. Foi literalmente o dia em que o Brasil inteiro foi forçado a se encarar no espelho, ao vivo, pela TV, e a imagem que apareceu não era nada bonita. Era um retrato cru, sem filtro nenhum, das nossas fraturas sociais. É que esse evento foi muito mais que um crime. Foi um espetáculo de mídia, um caso sociológico, político, que simplesmente paralisou o país. E revelou, em tempo real, para todo mundo ver, as consequências de décadas e décadas de desigualdade e de negligência. 4 horas e meia. Esse foi o tempo. Durante 4 horas e meia, milhões de brasileiros ficaram completamente paralisados na frente da televisão, assistindo a um drama que parecia resumir a história de uma nação inteira acontecendo ali, dentro de um único ônibus. Para a gente entender o que aconteceu de fato naquela tarde, é fundamental entender a figura central disso tudo, Sandro do Nascimento. A história dele não começa no ônibus 174. Não mesmo. Ela começa muito, muito antes, nas ruas do Rio de Janeiro. O próprio local do sequestro já diz tudo, né? Aconteceu no Jardim Botânico, um bairro de classe média alta, o símbolo da civilidade. Era o exato oposto da realidade do Sandro, que vinha da barbárie das ruas do centro. Foi uma colisão, assim, literal de dois mundos que existem na mesma cidade, mas que na prática nunca se tocam. E naquele dia, o Sandro rompeu essa fronteira invisível. Agora guardem bem esse número, 1993. Esse ano é crucial para entender a história do Sandro. Foi o ano da terrível Chacina da Candelária, um evento que mudou a vida dele para sempre. O Sandro era um dos sobreviventes. Ele escapou das balas, mas o trauma ficou. Ele viu com os próprios olhos 8 jovens companheiros dele serem executados por policiais. A lição que ele aprendeu ali, naquelas escadarias, foi brutal. Para o Estado, a vida dele simplesmente não valia nada. Bom, vamos agora para a cronologia do sequestro em si. A gente vai ver como essa tensão foi escalando minuto a minuto, ao vivo e a cores para um país inteiro. Então, tudo começa com um assalto que dá errado, mas rapidinho se transforma num teatro de horror. O Sandro obriga uma refém a escrever uma ameaça de batom no vidro, uma contagem regressiva macabra. Mais tarde, ele encena uma execução, atirando no chão, só para aterrorizar a polícia e a audiência que assistia a tudo. Era uma guerra psicológica transmitida ao vivo, e ele estava totalmente no controle. A tensão chega no ápice às 18h50, quando ele finalmente decide sair, usando a professora Geisa como escudo. O Sandro entendeu na hora o poder da mídia. Ele sabia que, enquanto aquelas câmeras estivessem ligadas, transmitindo ao vivo, a polícia ia hesitar em invadir. As câmeras não eram só um registro do que acontecia. Elas viraram parte da crise, viraram um escudo do sequestrador. O fim do cerco é uma verdadeira aula de como não se deve gerenciar uma crise. Foi basicamente uma sucessão de erros táticos, um atrás do outro, que levaram diretamente à tragédia. A gente vê aqui a quebra total de protocolo. A doutrina pediu um tiro de precisão, à distância, feito por um sniper. Mas o que acontece na prática? Um policial avança com uma submetralhadora. O tiro falha. Pior, atinge a refém. Em reação ao tiro, o Sandro atira e mata a Geisa. A missão de resgate falhou no seu único e mais importante objetivo, preservar a vida da inocente. E a gente poderia pensar que tudo acabou com a captura do Sandro. Mas a noite ainda guardava mais um capítulo bem sombrio. Dessa vez, longe do alcance das câmeras. O Sandro foi capturado vivo, mas, ao chegar no hospital, já estava morto. A causa da morte, segundo o laudo oficial, foi asfixia mecânica. Em outras palavras, ele foi sufocado e morto dentro de uma viatura da polícia enquanto estava sob a custódia do Estado. Os policiais acusados pela morte do Sandro foram a julgamento, claro. E o resultado? Foram absolvidos, por uma margem mínima, de 4 votos a 3. Uma decisão que, dividiu completamente o país, entre quem viu ali uma falha da justiça e quem viu uma espécie de justiça paralela sendo feita. Pois é, o caso deixou cicatrizes, mas também forçou mudanças bem profundas. Vamos dar uma olhada em qual foi, afinal, o legado dessa tragédia para a sociedade brasileira. A desigualdade que marcou a vida dos dois persistiu até na morte. O funeral da Geisa causou uma comoção nacional, juntou milhares de pessoas. Já o Sandro foi enterrado como indigente, com a presença de uma única parente.
É o espelho da sociedade refletido até no adeus final. Mas existe um legado concreto e dá para dizer positivo. O fracasso retumbante da operação forçou uma verdadeira revolução no BOP. A unidade se reestruturou por completo, adotou novos protocolos, focou em negociação, em táticas de precisão. De um desastre, o BOP se tornou uma referência mundial. E o resultado está aí. Desde 2001, eles não perderam mais nenhum refém em situações como essa. E aqui fica a reflexão final, né? O caso do ônibus 174 ensinou a polícia a agir. As lições táticas foram, sem dúvida nenhuma, aprendidas. Mas e as lições sociais? Os problemas de desigualdade, de abandono, de exclusão que criaram o Sandro, que o tornaram invisível até o dia em que ele pegou uma arma. Essas lições, será que a gente já aprendeu?